Você está com dificuldade de lembrar aqui que é C1, C2, Atlas, Axis? Não consegue fixar os ligamentos que existem na coluna cervical? Bem-vindo ao OPA, Ortopedia para Alunos. Aqui você aprende de um jeito simples que te ensina para a prova e para a vida. Vinhetinha. Duvido que você sabe essa. Vamos lá, pessoal. Antes de começar, eu vou pedir para vocês darem um like aqui embaixo, se inscreverem no canal e ligar as notificações, porque os vídeos vão vir numa frequência maior a partir de hoje, certo? Então a gente vai conversar hoje sobre coluna cervical, ossos e ligamentos. Beleza, então vamos lá começar a falar sobre os ossos da coluna cervical. Quando a gente fala da coluna cervical, essa parte do pescoço que liga, né, o crânio com a parte torácica, né, e são 7 vértebras, certo? Lembrando que duas delas, as duas primeiras, são bem modificadas, elas são vértebras especiais. Tá? E as outras 5 não, as outras 5 são vértebras padrões, é um modelo de vértebra que vai se repetir, com algumas peculiaridades na coluna cervical, mas vai se repetir na coluna torácica, vai se repetir na coluna lombar também, certo? A região cervical é uma região de grande mobilidade, então a gente, ó, pescoço aqui vai para um monte de lado, a gente inclina, a gente gira, a gente flete, a gente estende e faz todos esses movimentos combinados que a gente vai ver na aula de musculatura e biomecânica, mas já dá para perceber que a conformação óssea vai levar a uma grande mobilidade. Né? E vai depender de vários ligamentos para estabilizar tudo isso. Né? Como eu falei, são 7 vértebras, né? 2 bastante especializadas e 5 mais padrões, certo? Tem que lembrar também que a curvatura dessa coluna é uma lordose, então a gente tem uma lordose cervical, uma curvatura aqui para frente, né? Que é uma curva compensatória dessa coluna, certo? Então tá bom, vamos conversar que a gente vai chamar todas as vértebras da coluna cervical de cervical 1, cervical 2, cervical 3, ou correspondentemente a gente pode chamar de C1, C2, C3, que é a abreviação de cervical. Mas C1 a gente também pode chamar de Atlas e C2 a gente pode chamar de Axis. C3 não, C3 para baixo é tudo C3, C4, C5, C6 e C7, essas são as vértebras cervicais, tá? Beleza, o que tem de peculiaridade de C1 e C2, ou Atlas e Axis? Calma, vamos guardar elas, vamos começar olhando para C3, C4, C5, C6 e C7. Por quê? Porque elas vão ser umas vértebras meio padrões, todas elas vão ter um corpo vertebral, que é a parte anterior da vértebra, né? Que é onde sustenta o peso. Todas elas vão ter pedículos saindo, né? Um pedículo bem largo para caber toda a medula ali no meio. Todas elas vão ter uma lâmina posterior, né? Dos dois lados, 2 lâminas. Né? E todas elas vão ter um processo espinhoso que talvez seja bífido. O que é bífido? Ele é dividido em 2. Tá? Não é obrigatório, mas a maioria das vezes eles são bífidos. Além disso, C6 até C2 existe um forame que chama forame vertebral. Forame é sempre que existe um buraco no osso para passagem de alguma estrutura. E esse forame vertebral dá a passagem para a artéria vertebral, que começa lá em C6 e ela vai subindo por esses forames, né? A sucessão de forames vai formar esse canal da artéria vertebral, né? Que vai lá para cima, né? Até que ela entra no crânio. Certo? Então, a vértebra padrão C3, C4, C5, C6 e C7, elas vão ter mais ou menos esse processo. A não ser C7, que não vai ter esse forame vertebral. Né? Vão ser vértebras de corpo pequeno, né? Porque ela não precisa sustentar tanto peso, é só o peso da cabeça, diferente da lombar, que é uma baita de uma vértebra que tem que sustentar todo o corpo. Né? Elas vão ter facetas articulares, que eu não falei, mas vão ter 2 facetas para cima e 2 facetas para baixo. 2 para articular com a vértebra de cima, 2 para articular com a vértebra de baixo. Né? E essas facetas elas vão ter uma inclinação que elas vão permitir muito movimento. Tá? A gente vai ver que já na torácica já não vai ter tanto movimento, na lombar vai ter menos ainda. Então a gente vai mudando a inclinação dessas facetas articulares, certo? E aí a gente para olhar para C2. Então vamos olhar para C2, né? Vamos subir. A gente estava em C3 até C7, a gente vai olhar para C2 agora. Qual que é a peculiaridade de C2? C2 parece que ela roubou
o corpo de C1. Então, ela, além de ela ter um corpo, ela tem um processo alongado para cima, que a gente vai chamar de dente, ou a ponta do áxis, né? O eixo do áxis. Então, ela é uma vértebra que ela é pontuda. Ela tem esse corpo com esse processo odontoide ou dental, né? Ela vai ter os processos, ela vai ter o forame vertebral, ela vai ter as lâminas e o processo espinhoso também atrás, né? Mas ela é essa vértebra diferente, que ela tem um eixo. Por que ela tem esse eixo? Porque a primeira vértebra, C1, ela é basicamente um anel. Ela não tem corpo. Ela só tem um anel anterior e um anel posterior. E ela vai aceitar esse eixo de uma maneira que vai ter muita rotação entre C1 e C2. É uma região de extrema mobilidade C1 e C2, principalmente para movimentos rotacionais. E C1 é tão móvel que a junção de C1 com o occipício, com a base do crânio, hoje a gente chama de C0 também, né? Vai ser enorme. Então a mobilidade no começo, nessas duas primeiras vértebras, é gigante no pescoço, principalmente para as rotações, né? Obviamente, quando a gente fala toda essa anatomia óssea, a gente tem que estar segura por ligamentos. E tem ligamentos? Tem ligamentos que entram na nossa segunda parte da aula. Vamos olhar de novo de C2 para baixo. Então, quando a gente pega de C3, C4, C5, C6, C7, a gente vai ter basicamente 3 ligamentos. Vou colocar 4 ou 5, vai? 5 para dificultar um pouco. A gente vai ter o ligamento longitudinal anterior, que é um ligamento que vai estar à frente dos corpos vertebrais. Tá? Então, ele vai ficar... É um ligamento que inibe a hiperextensão, ele segura, né? O ligamento longitudinal posterior, que vai estar atrás do corpo vertebral, ele vai limitar alguns outros tipos de movimentos também, por exemplo, a hiperflexão, né? Mas é um pouco mais diferente. Né? E vai ter o ligamento amarelo, que vai estar entre as lâminas lá atrás, né? na parte posterior da vértebra. E ele vai limitar também a hiperflexão, né? Ele vai dar uma grande estabilidade. Tem mais 2 ligamentos aí que a gente vai colocar no bolo, que são os ligamentos interespinhosos, que são os ligamentos que são formados entre os 2 processos espinhosos, e o ligamento supraespinhoso, ou ligamento nucal, né, que vai passar na ponta deles ali e vem bem na linha média, que a gente até consegue palpar um pouco o ligamento nucal, que vai se estender daqui da coluna cervical até o comecinho da coluna torácica, certo? Quando a gente fala de ligamentos da coluna cervical, C3 até C7, só são esses ligamentos, é super tranquilo. Agora, quando a gente fala da coluna C2, C1 e o occipício, né, a base do crânio, quando a gente fala do ligamento longitudinal anterior, ele não para ali em C3, ele continua, mas ele vai ganhar um outro nome. Ele vai ganhar o nome de membrana atlanto-occipital anterior. Um nome um pouco diferente, né? Porque é que parte do atlas e vai lá para o ospício, né? Já o ligamento amarelo, lá no fundo, ele vai ganhar o nome de membrana atlanto-cervical, membrana atlanto-occipital posterior. E o nosso longitudinal posterior, o LLP, ele vai ganhar o nome de membrana tectórica. Então, basicamente, só mudam os nomes, mas os ligamentos estão presentes. Como existe uma certa mobilidade aumentada e uma articulação entre C1 e C2, né, entre o eixo de C2, né, o dente de C2 e a vértebra C1, ela faz como se fosse um sanduíche nessa região. Né, e tem ligamentos para prender o dente de C2, né, do áxis no atlas. Por exemplo, os ligamentos alares, né, que vão prender ali o dente à parte do occipício, que vão suspender ele. Por isso alar, essa noção de asa, né? Assim como o ligamento cruciforme, que vão ter as partes transversas, que vão prender o dente a C1, e as partes terminais, né? Superior e a parte inferior, os fascículos longitudinais, superior e inferior, vão parecer uma cruz prendendo o ligamento. A gente vai colocar uma figura aí, certo? Então, o C2 é bem preso, o dente é bem preso a C1, por mais que tenha muita mobilidade, certo? Vamos resumir? Mas primeiro eu vou pedir para você deixar seu like, curte o nosso canal, né? Segue e ativa as notificações aí para você saber quando tem vídeo novo, beleza? Conhece alguém que precisa saber a anatomia da coluna cervical, ossos e ligamentos? Indique esse vídeo para essa pessoa, beleza?
Então vamos lá. Ossos da coluna cervical. Temos 7 vértebras, sendo que C1 é o atlas, C2 é o axis, yeah, e C3, C4, C5, C6, C7 são vértebras padrões. Qual é a peculiaridade, né, da região cervical? É o forame vertebral, que dá passagem para a artéria vertebral, é o processo espinhoso bífido, os corpos vertebrais um pouco menores, porque não precisam ter tanta carga, e o canal medular lá atrás, ele é bem largo, porque a medula está bem larga, ela está cheia de nervo ali, né? Então, conforme ela vai estreitando lá para o final, porque está saindo nervo e não tem mais tanto nervo, mas aqui ela é bem larga, certo? Acho que essa aqui é a peculiaridade óssea dessa região. Outra coisa, Atlas, lembre, ele não tem corpo vertebral, ele é uma rosquinha, ele só tem um anel anterior e um anel posterior. Né? E o C2, que é o axis, ele tem um corpo vertebral expandido com processo odontóide, processo dentário, dental, enfim, que sobe e se articula com o C1, certo? Tem que lembrar que ligamentos existem, né? Quando a gente fala da região debaixo do axis, a gente está falando subaxial, né? A gente tem o ligamento longitudinal anterior, o ligamento longitudinal posterior e o ligamento amarelo, que eles vão se repetir ao longo da coluna vertebral. Também tem os interespinhosos e os supraespinhosos, né? Que vão dos ligamentos nos processos espinhosos, beleza? Quando a gente está falando a supraaxial, né, C2, C1 e C0, a gente está falando que o ligamento longitudinal anterior vai passar a se chamar membrana atlanto-occipital anterior, o ligamento longitudinal posterior vai passar a chamar membrana tectórica e o ligamento amarelo ele vai passar a se chamar de membrana atlanto-occipital posterior. E aí, quando a gente lembra de articulação de C1 e C2, tem alguns ligamentos, por exemplo, os ligamentos alares, que prende C2 ao hospício, e o ligamento cruciforme, que prende C1 com C2, certo? Principalmente os ligamentos transversos, então essa articulação é bastante estável e permite bastante rotação, beleza? Curtiu? Deixa seu like, avisa quem precisa saber desse vídeo, certo? Mas primeiro vamos fazer uma pergunta aqui. Primeira pergunta. Qual é a peculiaridade das vértebras cervicais? Bom, beleza. Entre elas, a gente pode citar o forame vertebral, né? Que dá a passagem para a artéria vertebral. C6, C5, C4, C3, C2. C1 ela já passa um pouquinho diferente. Ela tem um sulco. O que mais que a gente pode citar disso, então? A gente pode falar também que o processo espinhoso, geralmente, ele é bífido, né? Ele é dividido. O que mais? A gente pode falar que o espaço da parte posterior da vértebra, né? Pedículo e lâmina, ele é bem largo. Por quê? Porque a medula está bem grande ainda. Né? Então, ele precisa acomodar bastante. E o corpo vertebral, quando tem C2 abaixo, ele é pequenininho porque ele não precisa suportar tanta carga, certo? Segunda pergunta. Existe grande mobilidade na região cervical? Qual região da cervical é mais móvel? Beleza, existe uma grande mobilidade da região cervical, uma região extremamente móvel, porque ela tem que colocar a cabeça na região certa para a gente conseguir enxergar, usar os sentidos, né? Visão, paladar, olfato, audição, então a gente tem que usar esses sentidos, né? E o pescoço vai fazer essa função de colocar a cabeça no espaço. Então, existe grande mobilidade e a maior mobilidade está no começo da coluna cervical, entre C0, que é o hospício, a base do crânio, C1, C2. Ali está muita quantidade de rotação, flexão. Tá? Também acontece bastante na região cervical, no restante, C3, C4, C5, C6, C7, né? Mas a primeira parte da coluna cervical é a parte mais móvel, certo? Vamos lá, terceira pergunta. Qual ligamento vira membrana tectórica a partir de C2? Opa, beleza, boa pergunta. Ó. Então a gente sabe que o LLA ele acaba virando a membrana atlanto-occipital anterior, o ligamento amarelo vira membrana atlanto-occipital posterior, e quem vira essa membrana tectórica é o ligamento longitudinal posterior, ele que vai fazer essa membrana tectórica, certo? Não é difícil. Beleza? Então você acabou de saber toda a anatomia básica, óssea e ligamentar da região cervical. Para você deixar seu like,
curte nosso canal, né? Segue e ativa as notificações aí para você saber quando tem vídeo novo, beleza? Conhece alguém que precisa saber a anatomia da coluna cervical, ossos e ligamentos? Indique esse vídeo para essa pessoa. Até logo.